Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Privilégio, mais uma vez, a gente estar juntos aqui, reunidos para poder conversar sobre a palavra de Deus, para poder aprender de alguma forma o que Cristo tem a nos falar nessa noite. E eu sei que já está repetitivo eu dizer isso, mas é sempre um grande privilégio poder comunicar o Evangelho. E junto ao privilégio, eu acho que carrega uma responsabilidade. E eu queria, de fato, hoje levar isso muito a sério, assim, porque o nosso assunto de hoje, ele é, para mim, um dos fundamentos da vida humana, para quem crê em Deus. Eu quero falar um pouco sobre o Evangelho, através desse tema, além de mim, a vida além do meu eu. E antes de eu começar, eu queria indicar um livro. Se você já fez o Repense o Evangelho, você certamente já conhece esse livro. O Deus Pródigo é um livro do Tim Keller, um grande autor. Esse livro é um livraço e ele nos ensina, a partir da parábola do filho pródigo, se é que a gente pode dizer assim, ele nos ensina a respeito do Evangelho. E o Evangelho é algo muito importante para nós cristãos. E eu queria começar esse tempo nosso explorando esse assunto, acerca desse tema, além de mim, a vida além do meu eu, com uma pitadinha de teologia. Então, eu queria que você acompanhasse comigo essa linha do tempo aqui. Quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala do ser humano, é muito comum a gente ler toda essa narrativa, a gente ler toda essa história através de 4 palavras-chave, que são muito importantes para que a gente entenda qual que é o problema hoje que gerou uma visão a meu respeito, em detrimento da visão a respeito de Deus e a respeito do meu próximo. Eu acho que vocês vão te concordar comigo que olhar para o nosso interior é muito mais confortável, prazeroso e faz muito mais sentido do que a gente ficar se esforçando para poder olhar o próximo, as preferências do próximo, os erros do próximo, perdoar o próximo, olhar a Deus, se relacionar com Deus. É muito mais fácil a gente se olhar no espelho e enxergar a nossa própria autoimagem. Isso massageia, de alguma forma, o nosso ego e o nosso eu. Só que antes não era muito bem assim que acontecia na criação. Deus criou todas as coisas, e a gente vai ver daqui a pouco isso com mais detalhes a esse respeito da criação. E por conta do que acontece logo depois da criação, Gênesis vai narrar, no capítulo 3, a queda dos seres humanos a partir de uma desobediência a uma ordem de Deus de não comer do fruto proibido, que muitos falam que é uma maçã, mas não tem nada comprovando isso para a gente. Logo depois a gente tem esse fato histórico em Cristo Jesus, que vai se progredindo e se tornando cada vez mais claro a redenção em Cristo Jesus, mas sem spoilers. E depois a gente tem a grande consumação, a vitória, a volta de Cristo, em que nós seremos eternamente linkados, ligados, relacionados com Deus e com os salvos. Então, se a gente lê a Bíblia dessa forma, me parece que a história narrada ali, ela toma mais sentido. Afinal, tudo isso aqui diz respeito a Cristo Jesus e não ao meu eu. Então, de onde vem esse lance do meu eu? Será que é da criação? Então, a criação, ela começa ali, e nós fomos feitos, se você for abrir sua Bíblia em Gênesis 1, 26, você vai ver isso lá, Deus dizendo que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, precisa ficar muito claro para mim e para você que nós fomos criados à imagem e semelhança do mesmo Deus, do mesmo Criador, da mesma pessoa eterna que governa tudo e governa todos. Se há alguma coisa em comum entre eu e você, não é o nosso branco do olho, mas é a nossa imagem e semelhança que é herdada desse Deus que compartilha conosco a sua dignidade, a sua virtude, o seu senso de eternidade, para que quando eu olhe para você, eu não veja você, mas eu veja uma extensão de mim mesmo. Então, quando eu olho para você, o que nos une
não é o fato de eu gostar ou não gostar de você. Pelo menos na criação era assim. É o fato de que quando eu olho para você, eu enxergo alguma coisa de Cristo aí. Ou se não enxergo, precisaria enxergar. Também, por conta disso, por conta desse fundamento de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, posso dizer tranquilamente que somos iguais. Seja homem, mulher, negro, branco, alto, baixo, rico, pobre, todos são um em Cristo Jesus. É óbvio que a gente tem diferenças biológicas, funcionais, emocionais, e está tudo certo, mas isso não exclui o fato de que quando eu olho para você, eu preciso ver um ser semelhante a mim, porque nós somos semelhantes ao nosso Criador. Isso nos dá o privilégio de sermos seres criados para relacionar. E existem algumas esferas às quais a gente tem relacionamento, ou pelo menos deveria ter algum tipo de relacionamento. A primeira é fomos criados para a relação com o nosso próprio Deus. Deus nos cria e Ele visitava todos os dias, na viração do dia, Adão e Eva, para juntos ali tomarem um café e saber como que foi todo dia que eles passaram ali. Imagina que privilégio essa relação não manchada, perfeita, diária, recorrente, progressiva com Cristo Jesus. É maravilhoso. Além disso, Deus também nos cria para se relacionar com o próximo. Existe o senso de relacionamento no seu coração. Ainda que você diga que é melhor viver sozinho, existe um negócio aí que te faz contar a sua vida para o outro, que te faz, de alguma forma, confiar no outro, que te faz, de alguma forma, conhecer alguém diferente e se dá bem ou se dá mal, porque nós fomos criados para relacionar. Na filosofia grega e antiga, Aristóteles fala que nós somos seres políticos. E não é político no sentido de Bolsonaro ou Lula, não é sobre isso, mas é no sentido de que a gente faz política, a gente faz a cidade, a gente faz a vida a partir da relação um com o outro. Também fomos criados para se relacionar com a natureza. É muito claro isso em Gênesis, Adão e Eva se relacionando com tudo que foi criado, até mesmo com aquilo o qual eles não deveriam se relacionar. E também a gente foi criado para se conhecer. E ao olhar para mim, talvez o que me dá maior tranquilidade é enxergar o Deus que habita em mim, e não o Espírito Lucas que está em mim, que é mau, que é ruim. Mas como assim? Na criação era assim? Não, na criação não era assim. Até que a queda, ela vem e ela começa a gerar algumas coisas ruins que a gente tem que viver hoje. Então, com base na criação, e linkando isso com o nosso tema, já foi parte de nós olharmos além de nós. Era comum Adão olhar além dele, Eva olhar além dela, até que entra então a queda, que faz com que a imagem de Deus em nós fosse depravada, corrompida. Então, se existia algo que nos linkava, se existia um fundamento em comum entre eu e você, isso foi jogado por água abaixo quando o pecado entra no mundo. Então, a imagem de Deus que habitava em mim, que habitava em você, de certa forma, ela foi manchada pelo poder do pecado. E por isso, existe em nós não mais o senso de relacionamento entre iguais, mas o senso de competitividade entre os diferentes. Então, o tempo todo, a gente quer ser maior que o outro, a gente quer fazer mais que o outro, a gente quer mostrar mais que o outro, a gente quer ser mais que o outro, porque isso, de alguma forma, faz com que os holofotes se virem a nós e não ao nosso próximo. Assim que Adão e Eva foram ali até a árvore e comeram do fruto, Deus desce e pergunta: cadê vocês? Eles se escondem, e existe ali uma tentativa de se mostrar superior um ao outro a partir da culpa. Senhor, não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Não, não fui eu, foi a serpente. Então, o tempo todo, as relações que Deus criou para serem
perfeitas e desfrutarem vida, elas passam a ser manchadas pelo senso de ser maior um do outro. Então, por isso, nós deixamos de exercer a relação com Deus, que foi cortada, a relação com o próximo, a relação com o que foi criado e a relação com a gente mesmo. Hoje a gente tem várias formas de definir a nossa identidade. Até que chega essa modernidade super comunicativa, globalizada, em que as coisas estão mudando, e a gente se depara com uma crise, porque existem vários caminhos para definir quem eu sou, e quanto mais indefinido eu for, melhor eu sou, mais moderno eu sou e mais na moda eu estou. Então, quem é o Lucas? Hoje o Lucas é assim. Amanhã ele é diferente. Hoje o meu fundamento é esse. Amanhã eu estabeleço outro fundamento. E assim vai a vida, porque a gente perdeu o senso de nós mesmos quando o pecado entra e mancha a nossa relação com a gente mesmo. E por isso, deixamos de ser parte de nós. Deixa de ser parte de nós, olharmos além de nós. Porque a queda dá origem ao meu eu. Então, se antes existia o nós, hoje existe o eu. E o nós não era feito da soma de eu, mais você, mais aquele, mais o outro. O nós é a junção da nossa relação com Cristo Jesus, com Deus, que é uma comunidade em si mesmo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é a soma de três. Deus é um. Deus é um. E isso é quebrado, dando origem, então, ao nosso eu. Então, se antes era para ser tudo sobre Jesus, passa agora a ser tudo sobre a gente mesmo, sobre o nosso eu. E é por isso que quando a gente liga o jornal e a gente vê as notícias, a gente se depara com situações de atriz de Star Wars ter deletado redes sociais por medo de ataques racistas. Será que existia isso antes da queda? Acho que não, porque aqui é uma tentativa de ser superior ao outro a partir de uma concepção de que uma raça, de que uma cor é maior que a outra. Também a gente se depara, mulher drogada e estuprada por 72 homens amando do marido. Por quê? Talvez na sua história você já vivenciou situações como essa que são originadas do pecado. Isso não desresponsabiliza o ser humano. Eu fiz porque é pecado. Não, você fez porque você é um pecador e escolheu fazer aquilo. Mas o pecado dá origem a toda essa maldade, porque eu não mais enxergo além de mim. Eu enxergo a partir de mim. É diferente. E se eu enxergo a partir de mim, em algum ponto, eu hei de achar que sou superior a você. E é ali que vai ser a nossa pauta. Porque não mais me interessa quem você é, o que você sofreu, o que você passou. Interessa em quais áreas da vida eu sou superior e eu vou conseguir, de alguma forma, demonstrar isso. Seja através disso, seja através de atleta olímpica morre após ter corpo incendiado pelo namorado. Então, são situações que a gente bate o olho e a gente fala, não. E o jornal fala assim. Mas cresce o número de assassinatos de crianças pequenas no país. Então, todas essas coisas vão gerando ali situações que originam desse pecado do nosso eu. Egoístas ficam satisfeitos ao ver o mesmo comportamento nos outros. Então, não mais eu quero ser egoísta, não mais eu quero pecar, mas quero ver que o outro seja também egoísta. Quero ver que o outro também peque. E Jesus deixa muito claro lá em Mateus 18 que pior do que pecar é levar o outro ao pecado. E a gente está se alegrando não mais com a transformação do nosso próximo para o bem, mas com o fato dele se tornar nosso semelhante naquilo que a gente é ruim. Então a gente se alegra quando o próximo ele cai no mesmo vício que a gente. A gente se alegra quando o nosso próximo, o nosso irmão, ele cai na mesma pedra que a gente tropeçou.
Porque pelo menos você olha e diz assim: ah, não fui só eu. É muito provável que você já tenha aprendido a agradecer porque alguém te ensinou que alguém tem menos que você. E aí a gente agradece por quê? Porque nós temos mais que aquela pessoa. Não é pelo senso de gratidão ao que Deus me deu, do jeito que Deus me deu, mas é porque as crianças lá da África não têm, então eu sou obrigado a agradecer porque eu tenho. E isso mancha o meu olhar de compaixão para com o outro. E mais, milhares de notícias aí, essas notícias, algumas são antigas, mas a maioria, desde o dia 5, a gente vê muitas coisas ruins por conta do pecado. E é aí que origina, então, esse papo que eu tenho pensado há muito tempo, e é por isso que eu acho que eu entrei mais nervoso, assim, porque eu tenho pensado muito a respeito disso, a gente tem conversado muito no Repense o Evangelho, então queria agradecer a galera do Repense pelos insights, pelas nossas conversas, porque muito do que eu vou falar aqui se origina dentro de uma sala de pequeno grupo. E a partir do estudo do Evangelho, a gente vê a necessidade de olhar a vida além do meu eu. Então esse é o grande desafio. E a Lete já deu o papo aqui no começo. Se você veio procurando alguma coisa para saciar o seu eu, ou você agarra em Jesus Cristo, ou você está no lugar errado. Porque a vida nunca será sobre eu e você. A vida sempre será sobre Cristo Jesus, quem Ele é, o que Ele fez e como Ele age no mundo. É tudo sobre Jesus. Mas, infelizmente, a gente vive situações. E eu queria conversar com vocês a respeito dessa parábola, a parábola conhecida do filho pródigo, e extrair dessa parábola 4 perspectivas sobre o tema além de mim. 4 perspectivas. Então preste bastante atenção, que eu vou ler essa parábola toda. Preste atenção nos detalhes, se atente, anote, para que o nosso papo aqui seja um papo construtivo, para nos tirar da frente do espelho e olhar o próximo. Ou se estamos na frente do espelho, que Cristo possa aparecer ali, olhando para Deus Pai e dando sentido na nossa vida. Então o texto lá em Lucas 11 começa dizendo: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra muito distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu o fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra. E eu estou aqui morrendo de fome. Poxa, tive uma ideia. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faça-me um favor e me trate como um de seus empregados. Então ele decide voltar para casa. Quando ele ainda estava longe, seu pai avista e, cheio de compaixão, corre para o seu filho, o abraça e o beija. O filho disse: pai, calma, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. E logo o pai disse aos servos: ei, depressa, tragam aí a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E logo depois começaram a festejar. Enquanto estava rolando a festa, o filho mais velho, que trabalhava no campo, na volta para casa, ouviu música e dança.
e perguntou a um dos servos do pai, que parecia muito rico, o que estava acontecendo. E o servo, em poucas palavras, responde: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Para quê? O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: pai, na moral, todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer uma de todas as suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar todo o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E eu imagino Jesus no meio da multidão, contando essas parábolas, porque enquanto ele estava ali conversando com a multidão, entra até ali alguns fariseus, mestres da lei, os que se achavam superiores, conhecedores da Bíblia, merecedores de tudo ali. Eles chegam e começam a se questionar: o que esse homem está fazendo junto com toda aquela gente ali? Publicanos, ou seja, traidores que cobravam impostos, pecadores, assassinos, ladrões, prostitutas. O que esse homem que diz ser Deus encarnado está fazendo com esse tipo de gente? Então Jesus, ele passa a contar 3 parábolas. E a terceira parábola é essa do filho pródigo, como muitas Bíblias colocam. E as 3 parábolas nos revelam alguma perda. A primeira, um homem perde uma ovelha, deixa as 99 e vai atrás dessa uma ovelha. A segunda, a mulher perde uma moeda, deixa as 9 moedas, revira a casa, vai atrás dessa moeda e faz festa com as amigas porque achou a moeda. Na terceira, o filho vai embora e volta. E tem a festa. Semelhante, né? Mas um tanto que diferente. Então, nessa última parábola do filho pródigo, nós temos 4 perspectivas para pensar o além de mim. São essas as 4 perspectivas para pensar o além de mim. E talvez você esteja se estranhando aí que tem 3 imagens para 4 perspectivas. Mas está tudo certo, fica comigo e no final a gente vai entender. Espero que a gente entenda e seja transformado pela graça de Cristo Jesus. De verdade, a minha oração é essa. Então a primeira perspectiva diz respeito ao pai dos 2 irmãos. O que a gente aprende com esse pai? O que ele vive? Quais as virtudes distribuídas? Qual o estilo de vida dele? Que faz com que a gente aprenda, seja negativamente ou positivamente, sobre o tema além de mim. E em primeiro lugar, a gente aprende com o pai a generosidade. Generosidade nos faz, às vezes, deixar de ter o que a gente quer, para que o outro seja recompensado, seja ele merecedor ou não. E o texto nos diz isso de forma muito clara, dizendo que quando o filho mais novo tem a ousadia de pedir uma herança para um pai vivo, ele simplesmente reparte os bens e dá para o filho mais novo. Então imagina comigo essa situação aqui. Imagina você chegando em casa e pedindo ao seu pai: eu vi que o senhor comprou uma terra no condomínio tal, está investindo naquele outro empreendimento, eu já quero que o senhor coloque no meu nome. Não sei o que vai acontecer. Em outras palavras, talvez para a gente isso é muito mais tranquilo de dizer do que aquele garoto lá na terra oriental, com aquele pai de uma família patriarcal, oriental, que era de fato aquele chefe de família, igual a gente vê nos filmes, aquela pessoa brava mesmo, aquela pessoa brava
que tinha todas as coisas, todos dependiam dele. Então a gente está nesse contexto da Bíblia. A gente está nesse contexto. E esse filho, ousadamente, pede parte da sua herança. Em outras palavras, ele está dizendo, lembra o 1/3 que eu tenho? Porque os outros 2/3 é do meu irmão mais velho, né? Ele tem direito. Mas se ele tem direito a 2/3, eu tenho direito a 1/3. Era uma lei da época. Eu quero essa parte agora. E cá para nós, não tinha bitcoins, não tinha dinheiro investido no Nubank, no Banco Inter. Não tinha isso, não tinha isso. O que tinha ali eram terras. E a gente sabe o esforço que pessoas têm para poder achar terras, comprar terras, documentar terras. Aquilo então começa a fazer parte de quem a pessoa é. E o pai então não se desfaz simplesmente de uma riqueza que ele tinha. Ele se desfaz de uma parte da sua vida para dar a um filho que queria urgentemente a sua herança. Isso nada mais é do que uma generosidade ao extremo. O pai definitivamente não está olhando para si. Ele está olhando com generosidade para aquele filho que queria aquela herança. Também vemos o pai agindo com compaixão. Depois de tudo que acontece, aquele filho pega, gasta tudo de forma desregrada, de forma pródiga, gasta todas aquelas coisas, e uma grande crise passa naquela cidade. Ele então volta à sua cidade e à sua casa. Eu imagino uma casa talvez de 2 andares, de madeira, o pai já com dificuldade de andar, observando aquele pasto verdinho, os novilhos ali andando, e ele avista de longe alguém que parecia ser ele mesmo. Lembra que a visão além de nós não diz a respeito do outro, mas diz a nosso respeito no outro. Então é mais ou menos o pai vendo aquilo e falando, aquele sou eu. Mas aquele sou eu todo emporcalhado, aquele sou eu todo fedorento, aquele sou eu todo sujo. Então eu preciso correr até aquela pessoa que parece me representar ou que parece que eu represente ela. E o pai, quebrando todos os status daquela época, quebrando todos os paradigmas, começa a correr atrás daquele filho para poder receber aquele garoto que gastou 1/3 de sua herança de forma desregrada, esquecendo dos seus princípios. E mais uma vez, o pai passa por um vexame. Que senhor de família, respeitadíssimo, riquíssimo, mostraria as suas pernas correndo? Isso não existia na época, não existia. Ele está quebrando uma cultura patriarcal para poder encontrar com seu filho que estava perdido e retornara à sua casa. A gente vê uma compaixão, e mais ou menos o que Jesus diz lá em Mateus 9,35, dizendo que Jesus ia passando, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, falando acerca do reino de Deus, e quando ele avistou aquelas pessoas, ele viu ali ovelhas sem pastores. E esse sentimento de compaixão que Jesus sentiu ali, é o sentimento de amor mais profundo. Eu não sei se você já teve o privilégio, a oportunidade de sentir compaixão por alguém e dar o que você não poderia dar para poder saciar aquela pessoa. É Jesus olhando para as ovelhas sem pastor. É o pai olhando para o seu próprio filho que retornou à casa, agindo, portanto, com compaixão. Mais uma vez, o pai se esquecendo de si mesmo, para que o filho fosse lembrado, fosse recuperado, fosse restaurado e voltasse à casa, de onde ele nunca deveria ter saído. E também o pai nos ensina a partir da sua reconciliação. O texto diz que quando o filho chegou, ele já, filho, já entendi. Tanto que o texto não mostra a fala do filho inteira. Mostra apenas uma parte, e na segunda parte que o filho ia começar, faça-me de um de seus... Ei, empregados, já traz tudo aí que nós vamos fazer uma festa aqui hoje. Porque esse menino que estava perdido, ele agora foi encontrado, e nós temos um tempo de reconciliação com ele. Você está entendendo o que é isso? O pai se desfazer do que ele tinha gastado com aquele menino e continuar gastando com ele, a fim de gerar uma reconciliação com aquele garoto rebelde que não deveria ter feito o que ele fez.
Então a gente aprende com o pai também, além da generosidade, além da compaixão, a gente aprende esse lance da reconciliação. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E eles começam então a festejar, celebrando a volta daquele filho que um dia estava perdido. Esse é o pai de família que Jesus estava dizendo ali. E os fariseus falam, não é possível que isso está acontecendo. Ele não fez nada para merecer. Mas não é sobre mérito. É sobre o pai gracioso, que é generoso, compassivo e reconcilia com seu filho. O que ele ganha com isso? Nada. Ele só perde. Porque a herança teria que ser redistribuída de novo. Então ele perde 1/3, fica lá com sua grana, e quando ele morrer era mais 1/3 para o filho. A lei. As pessoas seguiam todo aquele protocolo ali. E a gente vê aqui também o pai nos ensinando o olhar além de nós mesmos, através da virtude da humildade. O pai saiu e insistiu com o filho. E agora, esse ato aqui que a gente vê, não é mais com o filho que estava perdido. Ou melhor, talvez estava junto ao pai e perdido. Esse filho aqui é o filho mais velho. Ele insiste com o filho. Meu filho, tudo o que tenho é seu. De onde você tirou que eu não te dou nada? O pai se humilhando diante de seu filho, dizendo, para com isso. Tudo o que eu tenho é seu. Não precisa dessa murmuração. Não precisa desse senso de julgamento. Não precisa desse olhar para o seu irmão que parece pior que você. Tudo o que tenho é seu também. A imagem desse Deus, ela é vista nos 2 filhos. Mas o filho mais velho não enxerga isso. Ele é merecedor da imagem de Cristo. O irmão mais novo não. E quantas vezes a gente, enquanto igreja, a gente, enquanto ministério, a gente, enquanto pessoa, a gente, enquanto jovem, nos dá prerrogativa de não fazer parte da festa, porque aquele não é merecedor de ganhar tudo o que ganhou. Minha ficha está limpa, a dele está suja. Eu estou me guardando para o casamento. Ele fez sexo antes do casamento. Quem é ele? Por que Deus ama ele? Por que ele conseguiu casar antes de mim? Por que ele é feliz com fulano de tal? Olha tudo que ele fez. Eu estou aqui me guardando todos os dias. Eu estou aqui servindo todos os dias. Eu estou aqui obedecendo os meus pais todos os dias. E eu não tenho o que ele tem. Me parece que a gente ainda não se encontrou na nossa verdadeira identidade. Nós não nos encontramos. E é por isso que a gente passa por essas crises. Então, com a generosidade, compaixão, reconciliação e humildade, o Pai nos ensina a enxergarmos além de nós mesmos. Segunda perspectiva, o irmão mais novo. Com o irmão mais novo, a gente vê a sua rebeldia. E o texto nos deixa isso muito claro, dizendo, pai, quero a minha parte da herança. E eu já expliquei todas as implicações que isso aqui tem. O que ele está dizendo, em outras palavras, é, eu não estou nem aí para o Senhor. Eu só quero o que o Senhor tem para me oferecer e me oferece rápido porque eu quero vazar fora. Eu não aguento mais a vida em família. Porque na primeira oportunidade eu estou saindo fora. Eu quero viver a minha própria vida, as minhas próprias preferências, os meus próprios princípios. Porque não existe gratidão no meu coração por tudo que o Senhor já fez por mim. Alguém já passou por isso? Ou alguém está esperando esse tempo chegar? Ou alguém está marcando o casamento, bonitinho, fazendo convite e tal, noivando, bonitinho. Mas não é por amor ao próximo. É por desespero de sair logo de casa e viver a vida do jeito que ele quer. Acelera as coisas porque eu quero vazar fora. Já não me identifico mais com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com a minha igreja, com a minha cidade. Eu quero simplesmente viver a minha própria vida de forma deliberada, a fazer o que eu bem entender, do meu jeito, com as minhas regras. Quantas vezes a gente não foi tentado e é tentado a fazer uma atitude que revela então a rebeldia do nosso coração. Vemos também o irmão mais novo e o hedonismo.
Hedonismo é uma sociedade que busca prazer a todo custo. A gente vê que ele sai de casa e ele começa a gastar o seu dinheiro justamente para satisfazer os seus próprios desejos, porque não existia visão além dele mesmo, existia visão a partir dele. Então, se eu quero isso, se eu tenho dinheiro, eu vou fazer. Mas não é a vontade de Deus. Não interessa se é a vontade de Deus para mim, se não é. Eu tenho dinheiro, eu tenho liberdade, eu moro sozinho e eu tenho meu carro. Eu faço o que eu quiser. E é isso que o filho mais novo, ele passa. E ele começa a viver ali de forma desregrada. Também a gente vê agora mudando um pouco da perspectiva dele. Porque quando ele cai em si, ele começa a ter, de alguma forma, um reconhecimento de que o que ele fez não era tão bom como ele pensava. Então aprendemos com ele também a respeito da humildade. Ele cai em si e ele escolhe retroceder para garantir o seu perdão, para garantir o seu sustento. E retroceder não cabe no nosso dicionário. Andar para trás é perda de tempo. Andar para trás é ser bobo, é não ter coragem de avançar. Mas andar para trás é encontrar no Pai, na sua própria casa, a sua verdadeira identidade. Esse irmão mais novo está voltando com o coração humilde por tudo que passou para voltar para casa e resolver a vida. Não saia de casa antes de resolver os seus BOs. Você vai levar tudo isso com você e vai estragar mais uma família. Não saia de casa antes de resolver os seus problemas. E também a gente aprende aqui o irmão mais novo e o seu ato de retrocesso. Ele volta para casa. E o que o pai está celebrando não é a chegada do filho. O que o servo fala para o irmão mais novo é: está acontecendo uma festa porque o seu irmão retornou. Ele não chegou, ele retornou. Ele foi humilde para entender que daqui não deveria ter saído agora e dessa forma. Então é o retrocesso que é celebrado, que é festejado. Em contrapartida, a gente tem também, a partir desse retrocesso, um reconhecimento da sua identidade. O filho chega querendo ser tratado como um de seus empregados, servos. Mas muito diferente do que ele queria, o pai chega com sandália, com anel e com túnica. Algum escravo, algum servo usava isso? Nenhum. O que o pai está querendo dizer é: o meu filho voltou. Não é mais um empregado que eu contratei. Não é mais um servo dessa casa. É o meu filho, que tudo que tenho é dele também. Então aquele novilho não precisam guardar para mim. Guarde para a gente. Faça para a gente. Porque ele é o meu filho. Está vendo o anel dele? Está vendo o status que ele representa aqui dentro? Está vendo que ele não precisa andar descalço aqui? Está vendo que ele veste uma roupa diferente? Porque ele é o meu filho. E o irmão mais novo, ele não nega todo esse traje. Ele simplesmente aceita e vai festejar. Porque caindo em si, ele começa a reconhecer o que um dia ele perdeu. A sua identidade enquanto filho. Mas, cara, eu não sou digno de se achegar a Deus. Eu sei que você não é digno. Eu também não sou. É por isso que é o pai que corre atrás do filho. É por isso que é o pai que vai, agarra e beija ele, quebrando todos os obstáculos, os status, a cultura da época. Nós não somos suficientemente bons, dignos de se achegar a Deus. Mas o estalo que o Espírito Santo dá na nossa mente faz com que esse Deus venha atrás de nós e nos transforme em filhos adotados pelo sangue de Cristo Jesus. Para com o papo de que você não é digno de perdão. Eu sei, a gente já sabe disso. A gente já sabe disso. É por isso que não vem de você, é de Deus. É Deus. Não use isso para que você continue na sua rebeldia. Já que não sou digno, então deixa eu ficar aqui onde eu estou, mesmo sem dinheiro, eu como com os porcos. É aqui que eu sou humilde. É aqui que eu exerço quem eu sou de verdade. Eu errei, eu tenho que pagar. Isso é uma falsa humildade. É um ego murcho, que também diz a respeito ao nosso eu e não além de nós mesmos. O que Deus está te convidando é para que você faça parte desse banquete, o qual Ele te buscou,
o qual ele te pegou pela mão, arredou a cadeira e te colocou ali para comer. Não acho que você tem algum mérito nisso tudo, porque a graça de Deus é graça, e ela chega a nós, mesmo sem a gente merecer. E por outro lado, a gente vê, de forma totalmente diferente, mas muito igual, ironicamente falando, a postura do irmão mais velho. Então a gente tem aqui uma omissão do irmão mais velho. O filho mais jovem disse ao pai: quero a parte da minha herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Eu era muito assim na escola. Joga a bolinha no ventilador. Jogou, professor, quem fez isso? E eu estava lá escrevendo. E os outros lá que fizeram. Joga a cortina no ventilador. Eu não pego na cortina e jogo. Os meus amigos jogavam, eu estava lá escrevendo. Estava perguntando para o professor. Dissimulação, omissão, mas querendo o mesmo resultado cômico e humor, porque a sala ri, do que aquele que fez. Quem pede a herança é o filho mais novo, mas quem recebe também é o filho mais velho. Ou seja, obrigado, irmão não, filho do meu pai, que conquistou isso por mim. Eu estou trabalhando aqui, não sei há quanto tempo, e você rapidinho conseguiu e vazou fora. Obrigado pela sua ousadia. Então ele omite, mas ele também é aquele que está com caráter manchado, porque o que interessa para ele não é o pai, mas é o que o pai pode oferecer. Também a gente vê o irmão mais velho e o seu hiperesforço, o seu ativismo, as suas cartas brancas mostrando que nunca fez nada de errado para poder garantir alguma coisa. Enquanto o filho foi embora, o outro fica ali trabalhando, então, no campo, garantindo a sua moral com o pai. Não por conta do amor ao pai, mas por olho do que o pai poderia um dia oferecer de forma honesta, justa e merecida. Então existe um esforço da nossa parte para que a gente conquiste essa graça de Deus. Eu sei que às vezes você vem servir para marcar no seu calendário. Hoje foi, amanhã eu consigo descansar. Eu sei que às vezes você cobre alguém para que isso também seja, entendeu? Um pontinho a mais com Deus. Eu sei que você celebra mais quando você vem para a igreja depois de uma noite que você ficou muito cansado. Porque tem mais esforço, tem mais eu no negócio, tem mais querer meu. E a gente esquece que é o Espírito que sopra, que nos move e que nos dá esse reencontro a Deus. Não é a gente. Vemos também o irmão mais velho e o orgulho. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. Eu fazer parte dessa festa, o qual meu pai come com publicanos e pecadores? Então perceba os fariseus olhando tudo aquilo e falando, parece que ele está falando de mim. Porque ele estava ali jantando e conversando com a galera, eu não quis entrar. Porque ali só tinha publicano e pecador. Eu sou o homem da lei, eu sou o Todo-Poderoso, eu conheço o Deus Criador. Eles não. Então eu não sou digno de entrar. Da mesma forma, o filho mais velho, vendo toda a podridão do filho mais novo, e vendo toda aquela festa acontecendo, ele não entra, porque ele não se sente digno. Afinal, ele é o justo. E aquela festa é uma festa para os injustos. E o próprio Cristo diz, eu não vim para salvar os justos, eu vim para salvar aqueles que precisam de vida eterna, eu vim para aqueles que precisam de médico, eu não vim para quem tem saúde. Então, se você não faz parte da vida, cuidado com o olhar que você tem ao seu respeito, porque você não é bom o suficiente para negar um convite de uma graça irresistível de Deus que te convida para uma festa, um banquete eterno. A gente não tem moral para dizer não para Deus. É por isso que eu acredito muito nessa graça irresistível, que nos alcança, que nos agarra, e que quando a gente menos percebe, a festa está rolando, a música está alta, e nós estamos juntos aqui, celebrando com pecadores a transformação em Cristo Jesus. O irmão mais velho, diferente do mais novo, ele não celebra um regresso, e sim um progresso, a fim de chegar no topo alto da montanha e dizer, pai, cheguei, agora o Senhor pode me dar todas essas coisas.
Então ele mostra para o pai uma ficha limpa. Uma ficha limpa que eu nunca fiz nada de errado. Está aqui, ó. O Senhor me pediu para capinar, eu fui. O Senhor me pediu para matar aquele boi, eu fui. O Senhor me pediu para comprar ração, eu fui. Está aqui, ó. Eu nunca errei contra o Senhor. Eu nunca errei contra o Senhor. Eu estou progredindo. Mas não adianta progredir no serviço a Deus se o seu relacionamento com Jesus está lá embaixo. Isso me dói. Estou falando sério. Falando sério. Porque eu lembro que ali atrás eu enchi a boca com o Matias para falar, cara, eu não dormi hoje. E estou aqui, entendeu? Mas também não orei, não li a Bíblia. Entende? A balança, a nossa lógica. Eu estou servindo a Deus. Estou levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Ah, quem é Jesus? Ah, um profeta? É um homem mágico? Estou levando pessoas a Ele. Mas eu não conheço a Cristo Jesus. Que progresso é esse? É melhor que a gente regrida a nossa casa para que o relacionamento com o Pai seja restabelecido. Porque não é porque você está na casa de Deus que você conhece a Deus. Quantos jovens, talvez, às vezes vêm para um atendimento e eu falo, cara, como é o relacionamento na sua casa? Ah, eu converso com minha família uma vez por semana. É a mesma casa. São 150 metros quadrados. E não tem relacionamento. Não existe relacionamento. Mas existe serviço. Poxa, mas todo dia minha mãe reclama de mim. Só que eu lavo a louça. Eu chego no horário. Eu ajudo em casa. Eu pago a conta. Mas ela reclama de mim todo dia. Eu estou fazendo de tudo para ela não reclamar. Mas qual foi a última vez que você perguntou para os seus irmãos, pais, parentes, como eles estão? Será que existe relacionamento para aqueles que estão na casa do Pai? Porque não é só relacionamento com o Pai, não é só levantar a mão no louvor, mas é estender a nossa mão ao nosso próximo, que não merece, que estava perdido e foi achado. É um relacionamento vertical que se deságua na nossa horizontalidade. É o perdão que faz esse movimento, e não esse movimento. Isso aqui eu acho que, de verdade, pouco interessa para Deus. Pouco interessa. Não ache que o seu relacionamento com Cristo progrediu, porque hoje você consegue servir mais. Porque hoje todo mundo te conhece. Porque hoje o seu apelido na faculdade é o crentão. Não é por esse caminho. Mas é pela sua relevância, a partir de um relacionamento com Deus, que você tem no lugar onde você está. Qual foi a relevância desse filho mais novo, longe do pai? 0. Qual é a relevância desse filho mais velho, perto do pai? 0. Mesmos objetivos, por caminhos diferentes. Então, se um celebra o regresso, o outro quer celebrar o seu progresso de forma errada. O irmão mais velho, diferente do mais novo, ele tem um esquecimento da sua identidade. Esse seu filho volta depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas. E o Senhor comemora matando o novilho. Esse seu filho, não mais meu irmão. E como que eu posso olhar para você e não enxergar Cristo, o qual eu não vejo? E dizer que eu amo esse Cristo e não amo você? Como? João vai falar sobre isso. Como você fala que ama a Deus, o qual você não vê, se você não consegue amar o seu irmão que está com você todos os dias? Qual é a lógica disso? Qual o caminho que a gente, a partir do nosso próprio eu, estabelecemos para amar um ser invisível e não amar aqueles que são feitos à sua imagem e semelhança? Senhor, cadê você? Estou aqui, estou ali, estou lá. Lembra aquele dia que você me visitou na prisão? Era eu. Mas o Senhor já foi preso? Não, mas é um dos meus pequeninos, os que foram criados à minha imagem e semelhança. É você se relacionando comigo a partir da comunidade, a partir da unidade, e não a partir dos seus grupos de preferência. Cristo espalha o seu caráter sobre mim e sobre você. Então, nada mais
ato de gratidão a Deus do que eu amar você. E aí eu estou amando a Cristo. O movimento é esse. É muito mais simples do que a gente imagina. Muito mais simples. Então a gente tem uma comparação, o mais novo, rebeldia, hedonismo, humildade, retrocesso, reconhecimento. E o mais velho, omissão, esforço, orgulho, progresso e esquecimento. Essa ficha é mais bonita. Essa ficha é mais moderna. Essa ficha garante mais emprego. Essa ficha garante um status maior na sociedade que a gente vive. Mas essa ficha não experimenta de um relacionamento crescente com Jesus. Porque não tem reconhecimento de quem é, mesmo estando perto do Pai. E a gente aprende, então, da rebeldia ao reconhecimento da verdadeira identidade. O filho mais novo nos ensina a desenvolver. Ele não era perfeito, ele desenvolveu, a partir da consciência, uma visão além do nosso eu. Por outro lado, da omissão ao esquecimento da verdadeira identidade, o filho mais velho revela uma visão absoluta a partir do eu. É eu. Meu esforço, meu progresso, as minhas conquistas. O seu filho. O meu irmão não. O seu filho. Por que seu irmão não? Porque ele não é digno de ser parecido comigo. Não é digno de ser parecido comigo. E a quarta perspectiva, e é aqui que a gente cai de joelhos diante de Deus e fala, cadê Jesus nessa história? Será que Jesus é só um narrador? Será que Jesus é só aquele que está comprovando a sua identidade enquanto filho de Deus, falando parábolas que brilham os olhos das pessoas? Tim Keller nos sugere, no capítulo 5 do seu livro, que o verdadeiro irmão mais velho, na parábola, ele deveria estar com o pai, por amor ao pai. Tem esse irmão mais velho lá? Não tem. O irmão mais velho, na parábola, iria atrás do seu irmão mais novo que estava perdido. Quem é que foi atrás da ovelha que se perdeu? Pastor. Quem é que foi atrás da moeda que se perdeu? A dona, a mulher. Quem é que foi atrás do filho mais novo? Cadê? E é Jesus dizendo aos fariseus, vocês não vão fazer nada diante do que eu estou te dizendo? É porque eles não eram dignos de serem chamados irmãos mais velhos. O próprio narrador da história se coloca na posição de alguém que se responsabiliza pelo erro do outro, levando sobre si todos os nossos pecados. Também, o verdadeiro irmão mais velho na parábola não usaria a prerrogativa de escolher quem se assenta à mesa. Eu não escolho quem se assenta ao meu lado no banquete de Cristo Jesus. Eu fui convidado, da mesma forma que você foi convidado. Pode ser que sua cadeira saia do meu lado, mas pode ser que saia lá do outro lado, e mesmo assim a gente vai ter um senso de unidade. Pode ser que Cristo coloque para sentar do seu lado alguém que você nunca admirou, e que às vezes vai continuar não admirando, mas vai aprender a amar pela graça de Deus. Não mais porque você vê aquela pessoa, mas porque você vê Cristo nela. E ele participaria do banquete, celebrando o retorno do que estava perdido. Não tem essa figura, mas graças a Deus, quando a gente fala disso, a gente cai lá na nossa linha do tempo, falando agora sobre redenção. Presta atenção nesse texto. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Na NVT, nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Por que isso aqui está grifado? Porque o que é a redenção? É quando alguém compra a nossa liberdade. Quem é que faz isso nos escritos de Paulo? O Filho amado. Quem é que nos transporta do reino ruim, escuro, para o reino da maravilhosa luz de Deus Pai? Quem é que faz isso? A gente vai sozinho? Ou existe um irmão mais velho, usado por Deus,
filho gerado desse Deus, que foi atrás de nós para nos transportar. Existe. E esse irmão é Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, que largou tudo o que tinha para tocar na nossa ferida, independente do que a gente fez, e gerar vida a partir de uma reconciliação com o Pai. Jesus está dizendo, eu que estou narrando essa história, sou o irmão mais velho. Só que vocês não estão entendendo que precisam de perdão. Vocês não estão entendendo. E é Jesus que vai atrás. Então, se o mais velho da parábola estava com o pai interessado no que ele poderia oferecer, o mais velho, verdadeiro, sempre esteve com o pai por amor a ele e sua vontade. O próprio Jesus falando, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, a tua vontade. E certamente a vontade do pai naquela casa, talvez seria que o filho mais velho fosse lá e buscasse seu irmão. Mas não, ele estava progredindo na sua carreira para conquistar o que o irmão rapidamente conquistou. Mas o mais velho não se responsabilizou pelo cuidado com o irmão que se perdeu. Jesus, o verdadeiro irmão mais velho, se responsabilizou pelos perdidos ao cumprir a vocação de nos salvar. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Essa era a expectativa de Jesus. Desculpa a teologia de falar de expectativa de Jesus. Mas ao contar aquela história para fariseus, que deveriam ser irmãos mais velhos, e eles não fazem isso, porque eles não se acham dignos de poder se relacionar com alguém que estava imerso no pecado. E muitas vezes nós saímos da nossa responsabilidade, entramos na nossa zona de conforto, para que a gente não tenha que lidar com aquele jovem que deu muito trabalho, mas que está carente da graça de Deus, esperando que você vá atrás dele e o traga de volta, de onde ele nunca deveria ter saído. Se Jesus, que é Jesus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, fez isso, por que é que nós, filhos adotados por privilégio, não estamos fazendo? O mais velho rejeita a mesa com o pai por não estar de acordo com as suas preferências. Quantas vezes a gente já rejeitou estar com Cristo, porque quem estava ali não fazia parte do nosso senso de perfeição. Diferente, Jesus convida todos para repartir a mesa do Pai ao anunciar o reino de Deus. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus vai para Galiléia, onde anuncia as boas novas de Deus. Então ele está anunciando, ei, você vem. Ah, Jesus, mas eu sou publicano, eu vim. Larga isso e vem. Ah, Jesus, mas eu sou prostituta. Vem também. Porque no caminho você será transformado. O nosso grande problema é que a gente quer transformar as pessoas, para que elas se acheguem a Deus. Como se a gente um dia fosse bom o suficiente para quitar todas as nossas dívidas e aí sim se achegar a Deus. Não. A graça te alcançou. E aquele irmão que você olha e fala só Jesus, Jesus está dizendo, é só eu, mas através de você. Então vá atrás dele e o resgate para esse reino da maravilhosa luz. Não participa do banquete do pai com o irmão, porque se sentia melhor que ele. Diferente, Jesus divide a mesa com publicanos, não merecedores, estabelecendo ali o banquete do Pai. É por isso que eles perguntam, por que aquele homem come com cobradores de impostos e pecadores? É porque aquele homem é o verdadeiro irmão mais velho, o gerado de Deus, que tira o pecado do mundo e nos traz a esse banquete. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Esse é o verdadeiro irmão mais velho. Esse é o verdadeiro irmão mais velho. E nós estamos perdendo tempo e não buscando aqueles que estão perdidos por acharem que somos melhores que eles e que eles não vão alcançar o patamar de relacionamento que eu tenho com o meu Deus. Talvez esse Deus que você tem foi o Deus criado à sua imagem e semelhança, não o Deus que habita em você, no outro.
Porque como eu posso servir o mesmo Deus se eu não cometo nenhum tipo de pecado sexual, mas ele está imerso? Não posso aceitar essa pessoa. Se eu não tenho nenhum vício, mas ele está imerso e não consegue sair, e a gente conversa 1, 2, 3, 4, não vai. Qual é os nossos parâmetros para julgar? Por que um pode e o outro não pode? É a partir de quê? De uma visão além de mim ou de uma visão a partir de mim? É onde está o nosso coração ao olhar para Deus e ao olhar para o próximo? Então, para refletir e praticar, olhar além do nosso eu é nos encontrarmos em Deus e levarmos os perdidos até Ele. Não caia na ilusão de levar pessoas ao relacionamento crescente com Jesus, se você não tem um relacionamento crescente com Jesus. Não caia nessa ilusão, porque você está deixando de desfrutar da maravilhosa graça de Deus. Somos carentes da graça de Deus, admita isso. Você é carente da graça de Deus e o Evangelho vai te ofender e vai te transformar de glória em glória para que você pareça com o irmão mais velho e busque aqueles que estão perdidos. Por isso é necessário retornar à casa do Pai. Não é vergonhoso isso. Não é vergonhoso falar, cara, eu errei muito, muito, muito. Eu fui um babaca e eu fiz isso, mas eu estou retornando à casa do Pai. E antes mesmo de eu pedir ao Pai para que eu fosse um empregado, Ele já me beijou inteiro, Ele já me abraçou, porque a graça dEle é maior que o meu senso de justiça. Até quando usaremos a prerrogativa de escolher quem faz parte da mesa de Cristo? É a partir de quê? Qual que é a régua? Cada um estabelece a sua? Como que funciona? Nós vamos fazer uma reunião para entender isso? Qual que é o ponto aí? Ou é a graça de Deus que vai nos transformando, nos fazendo semelhantes, de novo, uns aos outros, e gerando em nós esse senso de unidade, mesmo com as pessoas as quais a gente tem pavor de ficar perto? Aguardamos a consumação na volta de Cristo. E a pergunta é, você fará parte desse grande banquete? Nós estamos juntos lá ou não? Eu já ia falar que eu estou me esforçando para estar, mas já ia totalmente por outro caminho. Porque a nossa mente está viciada em se esforçar para alcançar alguma coisa. Se coloque diante da graça de Deus e faça essa oração cantando essa música, dizendo, Deus, me leva para casa. Eu quero voltar, porque longe do Senhor não achei lugar. Não achei lugar. E Senhor, como que o Senhor pode me amar, mesmo sendo eu, entendeu? Mas tem uma música que vai dizer, graça que é apesar de nós. Então, apesar de nós, Cristo, nosso irmão mais velho, aquele qual a gente pode confiar, nos achega até nós e nos leva de volta para casa. Fique de pé, cante isso forte, verdadeiro, e peça a Deus para transformar o seu coração e mudar a sua visão, além de você, para uma visão além do seu próprio eu. E logo depois a gente ora. Amém.